Bom, boa tarde a todos. Sei que está todo mundo cansado aí depois de ouvir tantas palestras com tantas informações relevantes, né? Em primeiro lugar, quero agradecer ao meu amigo Fábio pelo convite e falar de varejo, né? Para um público que está fazendo campanha política, não tem muita lógica, né? Aparentemente. Mas o que acontece? Vocês que são candidatos, aqui está o prefeito, né? Ele tem que recorrer a cada 4 anos para conseguir a fidelidade do seu cliente, que é o seu voto. O varejo, a gente tem que recorrer a isso todo dia, porque todos nós aqui, como consumidor, escolhemos todos os dias a nossa opção de onde a gente vai comprar. Então, o varejo tem muito a ver com a eleição, tá? E o varejo é o segmento da sociedade que mais mudou nos últimos anos. Não tem nenhum segmento que tenha passado por um processo de mudança tão forte quanto o varejo. Mas por que ele mudou tão rápido? Porque ele está diretamente lidando com a população. Se ele não tiver acompanhando as mudanças para atender às necessidades do seu cliente, eu deixo de comprar aquela marca e vou comprar outra. E no político ocorre que é a mesma coisa, só que é de 4 anos. E lá ocorre a cada momento da compra. E o que é varejo? Varejo é aquela atividade que oferece um produto ou um serviço a um consumidor final. Então, se a gente analisar bem, o prefeito é um varejista, né? Porque ele atende diretamente às necessidades do consumidor final. Então, o varejo é toda aquela atividade que tem a missão de entregar um produto diretamente ao consumidor final. Onde que eu mudo aqui? É maior. Então, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, obviamente que o nosso espaço é curto, e eu vou procurar cumprir o meu tempo. Esse mundo em rápidas e profundas transformações, o que provoca essas mudanças? São 2 fatores básicos, que eu acho que isso é importante, que todo mundo que é candidato, né, fique atento a esses 2 fatores de mudança da sociedade. Um são as gerações, e as outras são as novas tecnologias. Esses são os fatores básicos que influenciam a mudança no mundo, todas essas mudanças que nós estamos vendo. Quando eu digo gerações, nós somos o único período da humanidade onde nós convivemos com 5 gerações ao mesmo tempo. E todo mundo aqui convive com essas gerações. Quem não tem um filho adolescente, né? Aqui nessa sala, nós temos as 5 gerações. Nós temos Baby Boomers, a geração X, a geração Z, a geração Y, a geração Z e a geração Alfa, que são aqueles períodos. E a gente, para atender essa população, e o eleitor de vocês vão estar nessas 5 gerações. Então, não preciso dizer que o Fábio sabe muito melhor do que eu isso. No meu processo de comunicação, eu tenho que estar atento para atender essas 5 gerações. E esse é o grande problema que o varejo enfrenta, que o mundo dos negócios, de um modo geral, enfrenta, e que a sociedade enfrenta todos os dias, porque nós temos que atender a geração, os baby boomers, que tem o foco, a palavra-chave é a estabilidade, né? Nós temos que atender a geração X, cuja palavra-chave é mudança. Nós temos que atender a geração Y, cuja palavra-chave é a tecnologia, e a geração Z, que é conectividade. E a geração Y esse ano ainda não vai voltar, a geração Alfa ainda não vai voltar nesse ano, mas certamente cada geração mais nova oferece um nível de complexidade maior na nossa forma de nos relacionar com essas gerações. Eu vou passar para vocês esse slide, depois para vocês, para a gente não ficar aqui em função do tempo,
não dá para a gente aprofundar em cada um deles, mas ali tem as principais características de cada uma dessa população, tá? Aqui nessa sala, com certeza, todas essas gerações estão representadas, e se a gente olhar aqui a geração mais nova, que é de 2010, 2005, os nascidos de 95 a 2010, ela é extremamente individualista, né? Desapego a tudo. Eu, quando fiz 18 anos, meu grande sonho era tirar a carteira de motorista. Mesmo que eu não tivesse dinheiro para comprar o carro, eu queria comprar a carteira de motorista. Eu queria comprar minha casa própria. O jovem de hoje não está preocupado com isso, ele está muito mais preocupado em ser, né, e não o ter. O ter não faz mais nenhuma diferença. Eu não quero ter carro, emprego, eu não estou preocupado com ficar no emprego. Eu saio do emprego, eu só fico se ele me oferecer, né, os valores daquele, se tiver um propósito, né? Se não tiver propósito, eu não fico na empresa, eu não estou nem aí para o salário, eu não preciso de salário, não preciso de carro, não preciso disso. Como é que eu consigo convencer essas gerações já na hora do voto? Isso é um fator, mesmo eu não atuando diretamente na política, mas é a mesma coisa que eu tenho que fazer para essas gerações comparecer à minha loja para fazer compra, seja como candidato, seja candidato a prefeito ou vereador, também precisa entender essas gerações para obter o voto deles. No passado, eu precisava conhecer. Hoje, a palavra conhecer só não vale. Hoje eu preciso conhecer para entender e entender para atender. Então, se vocês quiserem conquistar o voto de cada um, vocês vão ter que conhecer essa pessoa, entender essa pessoa, para responder de uma forma rápida quais são as suas expectativas, né, considerando esse perfil dessas gerações. Um outro fator que influencia também profundamente são as novas tecnologias. Tá? E falar em novas tecnologias, nós temos aqui uma série de tecnologias, e isso não é a crítica ao serviço público, mas a gente vive no mundo digital com o estado analógico. Então, nós que estamos, vocês que estão tendo a coragem, né, de encarar uma campanha política, que não é nada fácil, né, uma campanha política, tem que estar atento a isso, que nós precisamos transformar o nosso Estado, vamos dizer assim, o nosso setor público, no mundo digital, porque não dá para eu conviver mais, ter um Estado analógico no mundo digital. E isso passa por quê? Onde estão as nossas escolas, até muitas vezes as nossas próprias universidades, eu vivo dentro de universidades também, né, dentro de universidade. Então, essas são as ferramentas que a gente vai ter que saber. Então, vocês estão no município, aquele aluno do município, daqui a 1 ano, 2 anos, quem não souber inteligência artificial é a mesma coisa de quem não sabe o pacote Office, não vai conseguir emprego em nenhum lugar. Então, nós temos que estar atento à inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, blockchain, internet das coisas, uso de robôs, drones, big data. Está aí o Fábio, que vai falar sobre dados, né? Certamente ele vai abordar esses fatores. Então, essas tecnologias é que vão nortear, né, o futuro do nosso país. Fala-se de desenvolvimento econômico, né? O professor Nelson também falou, eu vou conseguir desenvolvimento econômico se eu não tiver pessoas preparadas para seguir essas tecnologias que hoje são básicas. Hoje a gente não consegue conviver sem usar inteligência artificial. A inteligência artificial hoje virou o básico. Você vai fazer uma coisa com inteligência artificial, você faz em 1 minuto. Se você for trabalhar, você leva 2 dias para fazer, 3 dias. Então, isso é aumento da produtividade. E o aumento de produtividade só vai conseguir se você usar as tecnologias. E aí, como essas novas gerações
e as novas tecnologias impactam a sociedade, né? Então, eu coloquei alguns pontos ali, né? Como? Através da comunicação, da tecnologia, na comunicação e na informação. As mídias sociais, que vocês sabem que hoje são tudo que você pode imaginar hoje, você consegue se comunicar através das mídias sociais, através da mobilidade e acessibilidade. Quando eu falo em mídia social, eu falo de Facebook, falo de Twitter, do atual X, falo de todas essas mídias sociais. Quando eu falo de mobilidade, eu falo de Airbnb, eu falo de Uber, né? Eu falo de uma série de coisas de mobilidade que a tecnologia trouxe, impactou a sociedade. Impactou na economia de mercado de trabalho, né? Na economia digital e na automação. A inteligência artificial está proporcionando que você... Eu brinco que o uso de robôs roubou o emprego do operário, né? E a inteligência artificial está roubando o emprego do pessoal de colarinho branco, porque quanto mais alto o nível do cargo, mais a inteligência artificial está afetando. Mas perde o emprego? Não, porque você vai ter que ter alguém, né? A inteligência artificial só funciona se tiver a inteligência humana para você saber a pergunta, porque ela só vai te dar a resposta se você souber fazer a pergunta. Economia e aprendizado, né? Aí leva em conta aprendizado online, que é os estudos EAD. Hoje você tem universidade no Brasil, eu estava vendo esses dias, avaliando uns trabalhos aí que eu a revista Cliente SA, e eu vi uma universidade com 1,5 milhão de alunos, eu analisando um trabalho sobre atendimento ao cliente. E aí vem o próximo trabalho, uma universidade com 3.500.000 habitantes. Eu achava que uma com 1,5 milhão já era grande. Então, esses novos de automação, novas tecnologias educacionais, está revolucionando esse mercado. Saúde e bem-estar, né? Hoje você tem a telemedicina, você tem um monitoramento da saúde, você aqui eu posso saber qual é a minha pressão arterial no meu relógio, saber o batimento cardíaco, saber quantos passos eu dei por dia. Tudo isso, essa tecnologia está impactando a sociedade. Estilo de vida e consumo, né? A consciência ambiental, a personalização e a experiência. Por exemplo, a gente que participa de eventos fora do país, eu participo todos os anos de um evento em Nova York, que é o maior evento de negócio do mundo, e esse ano diz que a gente vai ter 2 apagões básicos. O mundo vai ter 2 apagões. O desastre ambiental e o apagão de mão de obra. Por que o apagão de mão de obra? Porque nós não estamos preparando as nossas gerações para as novas tecnologias. É como se tivesse o botão da camisa. Se você erra um, você não consegue fechar os demais. O que as universidades, o que as escolas estão preparando, não é aquilo que o mercado de trabalho está exigindo. Então, esse é um grande desafio. Transformação cultural e social, né? A diversidade, a equidade e a inclusão, hoje é um fator que a empresa que não levar em conta isso está fora do mercado. A empresa que não oferecer produto saudável hoje, em função dessas novas gerações, ela está fora do mercado, né? O espaço de trabalho e vida, ou seja, o trabalho remoto, as casas inteligentes, tudo isso foi provocado por essa mudança de mentalidade das gerações e da transformação digital. A inovação e empreendedorismo, com novas startups, novas formas de financiamento, enfim. A privacidade e segurança, hoje tem segurança de dados, segurança cibernética, ou seja, todos esses são impactos provocados pelas tecnologias e a mudança do perfil da sociedade. Aí eu fiz um texto aqui de como essas gerações e a tecnologia impactam a sociedade, tá? Então, um resumo aí que vocês podem ver de que forma ela está impactando isso, no resumo, né? Então, uma empresa hoje que não tem uma estratégia sustentável, né, que
que não atende essas mudanças, elas estarão certamente fora do mercado, e o político que não estiver seguindo essa tendência também vai ficar fora do mercado em função do voto, que vai ser muito mais difícil a gente não entregar aquilo que a sociedade espera que a gente entregue, seja em qualquer lugar, seja como empresa ou seja como político. Aí eu procurei trazer para vocês também como o setor público pode contribuir com o varejo. Desculpa, ele ficou errado ali, ficou um E a mais ali, né? Como que o setor público, como é que uma prefeitura pode contribuir com o comércio? Ou seja, oferecendo segurança pública. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o ambiente de negócio extremamente prejudicado pela segurança pública, onde a empresa vai a sede para São Paulo, leva o salário alto para São Paulo, principalmente no varejo, e vem para o Rio gerando emprego de entregadores. Né? Tem quanto a entregadores? Não. Mas a massa de salário do Rio de Janeiro é baixa justamente porque a segurança, as empresas levam os seus executivos para São Paulo ou para outras cidades e põem aqui só a parte operacional, gerando emprego, além da gente gerar pouco emprego, ainda gera emprego de baixos salários. Então, a segurança é fundamental do ponto de vista de desenvolvimento dos negócios. A ordem pública é outro fator que influencia diretamente o comércio. Isso está ligado diretamente ao quê? Às prefeituras, de um modo geral. Né? A segurança jurídica. Ninguém consegue fazer negócio num estado, num setor onde você não tenha segurança jurídica, ou seja, onde as leis não são respeitadas. Né? Tem um ministro que diz que no Brasil planejar o futuro é fácil. O difícil é planejar o passado. Porque você está todo dia acordando com uma coisa que mudou, uma lei que mudou e acaba impactando. Isso é segurança jurídica. Políticas fiscais e tributárias favoráveis. Quando eu estou falando favorável, eu estou falando de imposto baixo, de imposto, ou seja, são a facilidade da vida de quem quer empreender. Talvez uma das grandes dificuldades que a gente tenha é a dificuldade de empreender. Eu, às vezes, quando eu estou conversando com os amigos, né, eu sempre estou participando, fazendo programa de governo, orientando candidatos a deputados, de programas, ajudando a entender o Estado, principalmente o Estado do Rio de Janeiro, para a gente conseguir formular algumas propostas. Aí as pessoas me perguntam, eu vou criar 200 leis, e se vocês aqui, que for vereador, se você chegar aqui no Rio de Janeiro e me perguntar, eu vou criar 100 leis, você não ganha o meu voto. Se você chegar e dizer, olha, eu vou revogar 50 leis, você tem o meu voto. Porque o Brasil não precisa de mais leis. Ele precisa que sejam cumpridas as leis e a adequação daquelas leis à realidade, porque a sociedade muda. Então, toda hora que você muda uma lei, você acaba embaralhando mais a dificuldade de você fazer negócio. Infraestrutura é outra área fundamental, regulamentação apropriada, capacitação e educação, você não consegue desenvolver se você não tiver pessoas qualificadas, os negócios não prosperam se não tiver pessoas qualificadas, estímulo à tecnologia e inovação é um ponto fundamental que a gente precisa também, que o setor público precisa para criar um ambiente propício de negócio. Aí, como o setor público pode ajudar, né, ou contribuir com o varejo, fiz um resumo também aí, que depois vocês podem pegar esse material para olhar se achar que faz sentido, né? Então, são fatores básicos, né, de um resumo que eu fiz de como o setor público pode contribuir com o mundo dos negócios. Também eu procurei ver como o varejo pode contribuir com o bem-estar da população. Já que nós estamos falando de bem-estar, né, o varejo é um dos setores que mais proporciona o bem-estar das pessoas.
Porque quando eu saio, eu faço uma compra, eu compro um presente. Quando o pai vai em uma casa, a esposa está grávida, e ele vai em uma loja de material de construção comprar uma lata de tinta para pintar o quarto do filho que vai nascer, ele está, para quem está vendendo, é uma lata de tinta. Mas para ele é a realização de um sonho. Então, o varejo, quando você compra, você está triste, você vai comprar. Quando você está alegre, você sai também para comprar. Então, o varejo é um local onde se proporciona bem-estar. Como? Oferecendo produto de qualidade, né? E quando eu digo produto de qualidade, é o quê? Segurança, que preserve a saúde e a segurança da população e que seja um produto de origem sustentável, né? Então, o comércio também, o varejo, ele é responsável pela oferecer produtos de qualidade. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um fator muito triste, até por falta de segurança e ordenamento urbano, que é venda de produtos falsificados, né? Que você não sabe qual a origem. Então, além de você não arrecadar os impostos relativos à venda daquele produto, você acaba não gerando segurança para a sociedade, seja ela através da saúde, né? Que muitas vezes os produtos são até inadequados para a saúde e que você compra o produto falsificado em qualquer lugar. Proporcionar uma excelente experiência de compra, né? Que hoje o produto que você compra, a experiência que você faz é mais importante, a experiência que você tem é mais importante do que o produto que você compra. Quando você vai a um restaurante, você muitas vezes não lembra o prato que você comeu, mas você sabe, você lembra da experiência que você teve. Então, é uma oportunidade de você oferecer experiência, né? E aí o político também, né? Muitas vezes eu não lembro de qual foi a lei que o vereador conseguiu aprovar, mas eu lembro da experiência que eu tive, da forma que ele me atendeu, da forma como ele se relaciona com o público. Então, é muito importante essa experiência de compra. Oferecer conveniência e acessibilidade, aí quando eu digo experiência, preço justo, preço adequado, favorecer o local público, oferecer oportunidade de emprego e renda, né, à população local. Hoje a gente fala muito em varejo local. Responsabilidade social e empresarial, aí está o ESG, que é essa sigla do social, ambiental e governança. Isso é uma sigla que está todas as empresas seguindo. Você tem que ter uma responsabilidade forte com a sociedade, principalmente com a comunidade local. Inclusão, né, a garantia de acessibilidade, seja na loja física, na loja online. Educação do consumidor, né, através da informação, da promoção de hábitos saudáveis. O varejo também tem um papel fundamental disso. Aí a importância do varejo para a sociedade, também procurei construir um texto sobre isso. Sabe onde eu construí isso aqui? Sabe através de que essas ferramentas? Inteligência artificial, né? Você faz e depois você vai lá, põe o texto, gera tudo que você está fazendo, ela te dá. Obviamente, se você souber perguntar, ela te dá todas as respostas. Aí eu tenho aqui, né, por último, deixa eu ver aqui como é que está meu horário. Já ultrapassei aqui 5 minutinhos. Deixar com vocês aqui os meus contatos, se vocês quiserem alguma coisa a mais sobre esse mundo dos negócios, né? E a política é um negócio, de um bom sentido, onde você precisa entregar experiência e produto, tanto quanto o varejo tem que fazer, porque o varejo você compra todo dia, e a política só de 2 em 2 anos. Então, é fundamental que a gente ofereça uma experiência ao nosso consumidor. Muito obrigado pela atenção de vocês e desculpe ter estourado o tempo.